Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver este vídeo. Nessa rápida conversa, venho aqui comentar e expor mais uma vez a desonestidade ou falta de compromisso com a verdade de liberais que são a favor de você ter sua propriedade privada e suas festinhas diretamente fiscalizadas pelo Estado, por causa das narrativas que rebuscam fundamentações científicas onde elas não existem ou não foram demonstradas em significância de fato. Mas, no mural das grandes mentes intelectuais liberais do Brasil, que vomitam argumentos Big Brain a todo momento, temos alguns exemplos memoráveis que, para o terror do meu cringe e vergonha alheia, são bastante recorrentes, pois os liberalecos que não sabem nem o que é uma argumentação, teimam em discutir assuntos que não dominam, sejam por inocência ou por vontade de buscar o poder, como exposto em uma entrevista no passado de um dos principais representantes desse movimento favorável à liberdade no papel, mas que, na prática do jogo político, a história acaba sendo bem diferente. Alguns desses exemplos de alta intelectualidade é o argumento transcendental de se viajar para a Suécia pelo menos 4 vezes, e portanto, segundo sua anedótica, imposto não seria roubo, mas se for menos de 4 vezes não vale, tá bom pessoal? Ainda, desse mesmo grupo, existe o incrível argumento de que imposto não seria roubo, pois está escrito na Constituição, que não é roubo. Meu Deus, eu tô sentindo meu QI cair só de lembrar dessas coisas. Mas também temos outros exemplos em outros grupos que se chamam liberais, como as famosas colocações de uma senhora que tem sobrenome parecido de um veneno famoso aí, em que a mesma até virou meme por causa das suas colocações do tipo Você é livre, mas... E a bola da vez é o cara que admite que não curte muito estudar, o mesmo que fez vídeo chamado Festa Clandestina. Os comunistas do passado iam amar esses liberais brasileiros. Mas continuando, o Mamãe Não Estudei fez um tweet, e ele não foi o único que está abraçando essa narrativa repassada pelos chefes da militância, que pessoas estão desenvolvendo problemas relacionados aos medicamentos do tratamento precoce. Eu particularmente não sei dizer se esse tipo de posicionamento é desonestidade pura, falta de conhecimento, ou simples ato que muita gente pratica de ler apenas o título de uma informação e assumir ela como o conteúdo completo da mesma, ignorando os possíveis e pertinentes ponderações que o resto do texto carrega. Bom, o que aparentemente tem acontecido, e eu vou deixar essas matérias na descrição para vocês tirarem suas próprias conclusões, é que algumas poucas pessoas que supostamente fizeram uso de medicamentos do tratamento em questão foram internadas com hepatite medicamentosa e outros sintomas que levam a crer, segundo a postagem, sem a devida demonstração de um contexto pelo liberal, que esses medicamentos possuem uma periculosidade exagerada. Vocês sabem muito bem a minha posição referente a esses medicamentos que eu faço aqui no canal, onde de maneira geral, a respeito da eficácia, eu estaria inclinado a assumir que a mesma de fato existe devido aos artigos que eu estudei. Entretanto, de uma perspectiva puramente científica e para manter coesão com a minha argumentação contra o lockdown, acabo dizendo que precisaria de mais tempo para a maior geração de dados que vão nos permitir ter uma avaliação de maior qualidade dessa realidade, expandindo em número e qualidade a reprodutibilidade, temporalidade de dados e um dos passos mais importantes para se solidificar uma informação pelas vias científicas, que raramente vimos acontecer durante a pandemia, a discussão honesta entre partes discordantes. Todavia, essa é apenas a ponderação a ser feita em relação à eficácia desses medicamentos. Podemos também, até esse momento, defender a liberdade e o uso dessas drogas nos baseando na segurança dos mesmos. Se tomarmos a vasta literatura médica referente a esses medicamentos, vamos constatar que alguns deles possuem décadas e décadas de dados bem solidificados, com posologias, gradualidade tóxicas, efeitos colaterais e intercorrências muito bem definidas, sendo, portanto, bastante estranho a afirmação de que esses medicamentos começaram a fazer mal à população. Mas voltando ao comentário do deputado, pelo menos na minha percepção, ele leva a pessoa desatenta a inferir que esses medicamentos possuem um grau de periculosidade exagerado, descontrolado ou que causa efeitos ruins às pessoas que os consomem. Entretanto, quando se abre a matéria e de fato realizamos a leitura ponderando as informações como uma pessoa normal faria, vemos que todas, se não a grande maioria dos pacientes comentados, são apontados com quadros de saúde que remetem à superdosagem ou o consumo de medicamentos próximo de threshold tóxico, algo que até onde eu sei, as posologias do tratamento em questão não desrespeitam esses limites comentados anteriormente. Ainda, a própria definição de hepatite medicamentosa dá-se pela grave inflamação do fígado causada pelo uso prolongado, em excesso ou próximo do threshold tóxico de medicamentos,
Todos esses fatores se encontram descritos dentro da literatura médica, sendo que o uso prolongado, por exemplo, é catalogado em muitos medicamentos como problemático, sendo seu tratamento a suspensão ou substituição, acompanhada, obviamente, de uma atenção maior nos órgãos envolvidos pelos princípios ativos, assim como as vias excretoras e as peculiaridades fisiológicas de cada pessoa, que podem alterar dosagens ou até mesmo contraindicar medicamentos. Em relação à toxicidade, e eu me sinto até bobo de ter que apontar algo tão óbvio, mas conforme a dosagem de um medicamento chega próxima ou ultrapassa esses limites tóxicos determinados na literatura, naturalmente, os efeitos colaterais se tornarão mais recorrentes e aparecerão os sintomas de intoxicação. Entretanto, essas ocorrências são relacionadas ao uso errado desses medicamentos e não características dos medicamentos em si, quando usados dentro do espectro de ação desejada. Portanto, fica claro a criação de um espantalho que assusta e demoniza uma possível arma e esperança, principalmente para o pobre, na luta contra o vírus em questão, pela pessoa que de fato se encontra doente. Eu, particularmente, não vi ninguém indicando a pura automedicação, e sim a medicação após a conversa com o médico. O uso da saúde da ovelha inocente tem sido moeda de troca dentro da disputa predatória entre políticos, onde no processo de um lado tentar desnaturar o outro, principalmente com o olhar em 2022, vidas são perdidas por causa de medidas não farmacêuticas sem fundamentação, empobrecimento e porque pessoas ficam proibidas de usarem substâncias, sendo nessas horas também claramente perceptível a hipocrisia daqueles que prezam pela liberalização dos costumes gerais, onde o uso de drogas recreativas e atitudes promíscuas que eventualmente podem levar ao envolvimento de um inocente na mão de pessoas que não têm nenhuma intenção de arcarem com as consequências de seus atos e gritam "meu corpo, minhas regras" para defender o aborto, mas ao mesmo tempo são contra certos medicamentos só porque o Bonoro falou o nome deles em um primeiro momento. Ao longo do tempo, também vemos toda essa narrativa contra esses medicamentos caírem por terra quando artigos científicos fraudulentos são removidos de publicações em revistas de peso, associações médicas nos Estados Unidos e Europa removem recomendações negativas e mesmo em casos como a declaração da Associação Médica Brasileira, que reforça a narrativa de que esses medicamentos devem ser banidos, ainda fica claro a possível jogada obscura, para não dizer algo pior, quando outras instituições médicas brasileiras se manifestam contra tal colocação, em que as mesmas foram associadas oficialmente à nota feita na tarde desta terça-feira. Entretanto, não foram consultadas, levando a AMB retratar essas assinaturas que não foram consultadas em primeiro momento, ficando no fim com apenas 15 assinaturas de instituições mais a assinatura do presidente da própria AMB, sendo que, aparentemente, 66 outras instituições e órgãos associados não corroboram tal posicionamento. Seria interessante ver um alto cuidado com a implementação de certas estratégias não farmacêuticas ou de fármacos inoculantes desenvolvidos em intervalo de N temporal inadequado, da mesma forma que o tratamento, que não se pode nomear, enfrenta, revelando o padrão duplo, pútrido e o nível de contaminação cientificista que grande parte dos participantes da suposta ciência estão dispostos a implementar. Não se esqueçam, todo político é seu inimigo. Saiam de casa pelo menos um pouco por dia, façam exercícios, tomem sol, conversem com médicos a respeito de possibilidades em tratamento, cuidado com a automedicação e pesquisem sobre vitamina D. Bom, acho que a minha cota de bater em liberal já deu por hoje, então se a reflexão trouxe algo de positivo, deixe seu like, compartilhe os vídeos do canal, principalmente os documentários sobre lockdown e vacinas, e comentem bastante para ajudar no engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem.